Bons hábitos alimentares são essenciais para a nossa saúde física e também mental. A gente sempre fala aqui no Ver Mais da importância do eixo cérebro-intestino, né? Se antes o intestino ele era colocado como segundo cérebro, a gente já ouviu aqui, inclusive no Ver Mais, e algumas literaturas já apontam como eles estão em igual patamar de importância para o nosso corpo com relação à questão da saúde. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a nutricionista, a Daiane Silva, ela que é mestre em psiquiatria nutricional e mestre em medicina funcional pelo Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, moradora de Criciúma. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite. Nós estávamos vendo o pãozinho de mel ali, né? Bom olhar, ter vontade, comer sem culpa, mas isso porque você se cuida, né, Nutri? Se cuida, tem uma alimentação em equilíbrio, que é o sentido da vida, né? Com certeza. O que é, me chama muita atenção esse termo, né, o seu mestrado, né, psiquiatria funcional. Ali é psiquiatria nutricional. Nutricional, desculpa. A psiquiatria nutricional é quando a gente usa o poder do alimento ou do suplemento a favor da nossa microbiota intestinal. Porque a gente já sabe aí que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e algumas linhas já ousam dizer que é o primeiro. Então ele é responsável por todas as funções do nosso corpo, funções endócrinas, hormonais, produção de enzimas, produção da nossa performance e imunidade. Então esse intestino ele precisa de combustível. O combustível vem do nutriente, né? Então hoje com o nosso estilo de vida, a nossa absorção e a nossa ingesta de nutriente ela está muito carente, muito fraca. E devido ao estresse, principalmente pós-pandemia, o nosso sistema de absorção que acontece no intestino ele está fraco. Então a psiquiatria nutricional ela é recuperar tudo isso através da nutrição, do nutriente. Como muitas vezes a nossa qualidade do alimento ela não é acessível a todo mundo, por exemplo, alimento orgânico, até devido à correria mesmo do dia a dia, usamos então a suplementação a favor dessa microbiota intestinal. Então, a psiquiatria nutricional, gente, acabei confundindo funcional, mas que não deixa de ser a função da nutrição, né? Psiquiatria nutricional e a saúde do intestino, né? No tratamento, por exemplo, da obesidade, né? Da depressão, né? Ansiedade. Você trata sobre isso, né? Sim, é sobre isso. Na verdade, assim, a obesidade ela é uma doença inflamatória, depressão também, doença inflamatória refratária. Então, tratar através da microbiota intestinal é sobre ajustar toda a individualidade, que ela passa por sintomas da menopausa, sintomas, pessoas que fazem uma dieta e depois entram no efeito platô, gordura no fígado, diabetes tipo 2, para que tudo isso aconteça até uma remissão, quadros de fibromialgia, depois de um quadro de estresse crônico, para que tudo isso tenha uma remissão, eu preciso de saúde do intestino. Sim, tudo passando por ali. Então né? se você pudesse perguntar assim, Dai, o que você faz? Eu cuido do teu intestino. Então, o que você faz, Dai? E através cuide dele, então. Eu te garanto que você vai ter uma performance aí de saúde. Porque a grande dúvida das pessoas com relação à questão de saúde do intestino, a gente fala aqui, na verdade, grande dúvida em que sentido, né? A gente fala de alimentação, várias vezes já trouxe profissionais, no próprio quadro Conexão Saúde que temos aqui, falamos muito de suplementação para isso, sabe, Dai? Então, assim, mas eu acho que toda a vida as pessoas têm dúvidas com relação assim, será que o meu intestino tá bem? Eu vou ao banheiro uma vez por dia, 2 vezes por dia, será que ele tá legal? Né? Enfim, eu acho que é uma grande dúvida das pessoas no geral, né? É uma dúvida. Interessante, deveria ter mandado tem um slide que se chama, um material, escala de Bristol, né? Que é o formato saudável das fezes. Sim, olha então, só. Então eu digo para os pacientes... Podia ter mostrado. Eu lembrei agora. Eu digo que a gente não combinou muitas perguntas, mas enfim, é uma conversa. Ao invés de estar subindo tanto na balança, olha para o cocô, olha para o vaso sanitário. Olha só. Então, na escala de Bristol, né, o pessoal que está em casa assistindo, se for colocar no Google, digita escala de Bristol, é o número 4, que é um formato banana, comprido, tipo uma banana mesmo, meia tortinha assim. Esse é o formato do cocô saudável. Então,
Não pode sujar muito papel higiênico. Sim. Você faz cocô uma vez ao dia, até às 10 da manhã, tem horário também. Sim. Então, por exemplo, você está num quadro de ansiedade ou estresse crônico, fazendo tratamento para depressão, você quer vislumbrar aí, né, tratar com o teu psiquiatra um desmame de um medicamento, você vai tendo como objetivo chegar nesse formato de fezes. Sim. Então você vai tendo como objetivo de vida aí mudar o formato das fezes e evacuar todo dia até as 10 da manhã. Sim, e a saúde melhora tanto assim com relação a isso, porque eu tive uma situação na minha vida pessoal, então com relação a isso, o meu intestino graças a Deus ficou bom e não fica doente, né? A gente tem tantos benefícios, né? Melhora a autoestima, melhora a saúde mental, tudo. E você tem até um método bem inovador, né? O projeto 7 em 2, é um detox humanizado. É um método de limpeza do intestino, sim. É muito difícil fazer assim? Não, ele é fácil. Gente, ele é muito fácil. É fácil? É fácil. O que acontece? Na nutrição, falamos você é o que você come. Quem já escutou essa frase? Já escutou, todo mundo aqui, né? Nosso público aqui atrás. Na psiquiatria nutricional, você é aquilo que você absorve. Então, o que acontece? Tem a tua microbiota intestinal, a minha, desse câmera aqui da minha frente. Ele passa por um estilo de vida, sono, trabalho, estresse, história familiar. Ele tem uma quantidade de contaminantes no intestino. Eu tenho outro, você tem outro. Para que eu possa recuperar minha saúde, ou até emagrecer, ou até, enfim, o resultado que eu quiser, queda de cabelo. Eu preciso garantir que o meu tratamento vai ser absorvido, até uma suplementação de colágeno. Claro. Se eu tô com muita toxina na minha microbiota intestinal, eu não absorvo com excelência. Você já viu aquela pessoa que ela começa um tratamento, ela tem uma melhora e depois estaciona? É porque ela não absorve tudo com excelência. O meu projeto 7 em 2, Método Detox Humanizado, ele é trabalhar a integralidade com recursos naturais, ou seja, limpa o intestino, que nada mais é do que 1 a 2 dias com alimentação in natura, e depois entra com a suplementação, porque eu tiro todo o lixo do corpo e depois o suplemento entra direto na ação de absorção. Aí vai fazer o bem danado que é o que o corpo precisa. É muito interessante assim os resultados. Eu tenho, por exemplo, homens que tinham calvície e começou a crescer folículos novos de cabelo depois da limpeza. Alunos assim, que tomavam 16 medicamentos e depois do projeto estão em 2 medicamentos. É surreal. Eu recebi já um relato de uma das suas, digamos, de uma das suas pacientes, né, que está sendo tratada, digamos assim, de forma online. Ela mora em São Paulo, né, a Lili. Se ela estiver nos assistindo, mandar um beijo, não te conheço pessoalmente. Beijo, querida. Mas ela me falou, ela relatou com tanto entusiasmo, né, e tão legal, porque realmente quando a gente faz algo que dá certo, né, eu tenho algumas situações que eu gosto de falar, porque dá certo, e é tão bom quando a gente tem saúde, né, e eu queria saber de ti o seguinte, né, você agora dá cursos também, né, você atende de forma online, né, como é que faz para o pessoal te encontrar? Na rede social, no Instagram, é dra.daiane S. Silva. Tem a colinha ali pra ti que eu botei. Atenção na tela, atenção, arroba dre.daisilva ali. Isso, esse é o meu Instagram, gente. Esse é o Instagram dela, ela faz um atendimento no mundo todo, né, Dai? Mora aqui em Criciúma, mas ela tá atendendo todo mundo, né? Estou morando em Criciúma, tenho pacientes no mundo todo. No mundo todo mesmo, assim, Escócia, Suíça, Londres, Japão. Bastante pacientes na Europa, alunos também. Só que eu tinha um sonho, sabe? Por isso que eu saí do consultório. Eu tive história de depressão na minha família, muito severa. Eu perdi familiares para depressão e porque tiveram sua microbiota intestinal destruída. Olha só, gente. Então eu queria estudar a saúde. Eu não sabia como isso ia chegar. E aí foi por isso que eu cheguei nesse estudo severo do intestino. Hoje eu paro assim para pensar nesse... Botou um arroba ali, eu fico pensando, nossa, quanta gente precisa saber desse método de limpeza do intestino. E eu não tinha noção, assim, né, de como pode alcançar pessoas. E no dia do enterro da minha madrinha, que foi minha avó, minha madrinha, ela que me criou praticamente, eu disse para ela morreu decorrente de doença do intestino, eu falei, vó, eu não sei ainda como que isso pode acontecer, mas eu vou estudar microbiota intestinal e eu vou ajudar mulheres do mundo todo, para que não sofram assim o que a nossa família sofreu, porque foi muito sofrimento por causa de doença do intestino mesmo, assim, sabe?
E esse era o meu sonho, eu não sabia como fazer, mas na verdade eu fui trabalhando e uma pessoa vai tendo resultado, vai um boca em boca. Inclusive a Lili, foi assim que ela chegou até mim. E daí eles ficam falando, olha, todo mundo precisa saber. Vai pra rede social, faz isso, faz aquilo. Sim. Então vamos. Ia fazer o trabalho, né? E agora tá ali num arroba, gente, mas olha tanta história que tem por trás, né? Tem. Realmente uma história tocante, né? A gente pincela aqui, mas eu tenho certeza que muita pessoa de casa se identificou, né? Com a tua situação, né? Com essa história que tem, quer dizer, uma causa, e você vem agora e atua, né? E traz todos esses benefícios à saúde das pessoas. E a minha causa ela é tão grande, assim, que até com o Instagram maior e tal, não domino muito ainda, eu tenho uma bandeira que só vai trabalhar comigo quem for aluno do método. Então, todas as pessoas da equipe, até que cuidam do Instagram, é muito interessante. Foram alunas transformadas, assim, ó, tem cada história. A menina que cuida, por exemplo, dos vídeos que o pessoal vê lá no Instagram que eu posto, ela tinha uma cirurgia marcada e o médico falou, ó, se a tua cirurgia der errado, você não vai mais andar. Sim. E ela desesperada, não, me falaram de uma tal de Daiane que faz alguma coisa com o intestino. E ela chegou até mim e eu falei, olha, eu não entendo da tua coluna, eu entendo de intestino. Aí conseguiu. Ela teve a cirurgia cancelada, eliminou quase 20 quilos. Sim. É muita história, assim, e tudo porque tratamos a microbiota intestinal. Olha só. Infelizmente, nosso tempo acabou. Volte sempre, viu? Sucesso. Obrigada. Maravilhosa, gente. A energia que é mil.